Spotify da igreja, Igreja Missionária de Carapó, YouTube, Igreja Missionária de Carapó. Escute a mensagem de domingo passado. Nós tratamos sobre a mulher samaritana, o que Jesus fez na vida daquela mulher, a transformação da vida dela. Ela permitiu-se ouvir Jesus, ela abriu seu coração para ouvir Jesus, ela conseguiu entender que as diferenças da religião, porque ela era samaritana e Jesus judeu, não podia ser empecilho para a salvação, para a transformação da vida dela. Quantas vezes nós, por causa de religiosidade, por causa de religião, nós ficamos colocando empecilhos, barreiras, e perdemos o privilégio de andar e de viver Jesus na nossa vida. Aquela mulher, ela foi confrontada por Jesus. Quantas vezes, queridos, quando nós somos confrontados, porque a palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus bate de frente com a gente, bate de frente com o nosso pecado, bate de frente com a nossa maldade, com o nosso coração duro. Ou é só eu que tenho um coração duro, gente? Porque o meu, gente, é oração constante, eu pedindo, Deus, quebra meu coração de pedra, Jesus, faz ele virar um coração de carne, que seja sensível. Então, a palavra de Deus nos confronta, e confrontou aquela mulher samaritana, e o que ela fez? Ela saiu, foi embora, brava com Jesus? Não. Ela aceitou o confronto, reconheceu que ela era pecadora, se arrependeu, entregou a sua vida a Jesus, viveu Jesus, e saiu e foi chamar a cidade toda. Ela saiu para testemunhar o que Jesus tinha acabado de fazer na vida dela. Igual eu falei domingo passado, ela não teve nenhum curso intensivo de evangelismo, ela simplesmente disse, gente, venha ver um homem que falou tudo sobre a minha vida, não será esse o Cristo, o Messias, que haveria de vir? E a cidade foi ver Jesus, e depois no final eles falam, olha, agora não é pelo que você disse, mas é agora porque nós ouvimos e vimos. Queridos, o nosso testemunho é o maior meio de nós evangelizarmos na face da terra. Mas pastor, eu não tenho testemunho. Então, queridos, comece aceitando Jesus, comece entregando a sua vida a Jesus, comece consertando a sua vida, alinhando o seu coração com o coração de Deus, comece, mudando a sua conduta. Hoje eu quero partilhar com vocês, e caminhar um pouco com Zaqueu. Zaqueu, bom, todo mundo conhece, né? Tem até uma música aí, tem uns problemas teológicos nela lá, mas não vou falar agora, né? Eu vou o único problema que eu, pensando, né, no que Zaqueu, no texto bíblico que nós vamos ler, aquela música, ela fala, que nada a ver, queridos, com que o escritor, não sei se ele usou uma forma poética para estruturar a música, né? Mas Zaqueu não estava querendo chamar a atenção de Jesus. Zaqueu queria ver Jesus. Não tem nenhum lugar no texto bíblico dizendo que ele queria chamar a atenção de Jesus. Ele só queria ver Jesus, porque ele era baixo, né? Mas tudo bem, não tem problema, né? Agora, queridos, nós precisamos entender o que houve, porque Jesus fala na casa de Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa. E é desse homem que eu quero caminhar com você. E nós vamos ler o texto bíblico juntos, está aqui no telão, você pode acompanhar comigo. Eu vou lendo, você acompanha o texto de Lucas 19, de 1 a 10. Só que está escrito sobre Zaqueu, gente. Só nesse texto, só Lucas que escreveu. E Lucas não estava presente naquele momento. Vamos lá, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa,
quero ficar em sua casa hoje. Versículo 6, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo, aqui é os religiosos, olha os religiosos aqui, queridos. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem, que era Jesus, que é Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. Queridos, quando nós lemos esse texto bíblico, nós vemos que Zaqueu realmente ele foi transformado. Zaqueu começa a ter uma vida completamente nova. Zaqueu muda a sua conduta, mas antes de tudo, querido, nós precisamos responder pergunta. Escute essa pergunta, leia essa pergunta aí comigo. Eu verdadeiramente desejo uma vida completamente nova? Porque se você quer uma vida completamente nova, Jesus vai fazer algo na sua vida. Mas você tem que desejar, você tem que querer. Sabe, só fingir que quer não funciona, não muda, não transforma. Jesus quer que nós realmente tenhamos o desejo de realmente ter uma vida completamente nova. E queridos, eu vou dizer para você, fora de Jesus não existe vida, não existe paz, não existe alegria, não existe amor. Eu sei, porque eu fui àquela escola, e aquela escola só me trouxe desilusão e desespero, só me trouxe tristeza, angústia, mágoa, rancor, coisas que não é o que Jesus tem para nós. Eu lembro que a alegria, eu tinha alegria, eu nunca fui de beber, de usar drogas, nunca usei essas coisas de bebida, nunca fui. E eu sempre tive opinião, eu saía com os meus amigos, toma, larga de ser mulherzinha, larga de ser... Eu não quero e pronto, acabou, eu vou tomar minha coca aqui, beleza. Queridos, só que estava ali junto, era uma felicidade, era uma alegria, mas quando eu chegava em casa, no escuro do meu quarto, sozinho, cadê a alegria? Cadê os amigos? Cadê a paz? Eu estava sozinho, sem nada e vazio. Fui criado dentro da igreja, fui criado, meus pais ensinaram, a maior parte do que eu sei da Bíblia, queridos, eu aprendi na minha infância. Eu aprendi com os meus pais, eu aprendi na igreja, porque eu desde pequeno eu vou para a igreja. Mas eu participei da escola que eu não deveria ter entrado. E queridos, não se iluda pensando que você precisa entender o outro lado, porque muitos não saem do outro lado. E não foi fácil para eu sair, porque você não encontra ninguém para te ajudar. Você encontra um monte de religiosos para te condenar e te acusar. Um monte de santarrão, que de santo não tem nada. Porque quem te condena, já está condenado, conforme a palavra de Deus. Então, queridos, eu desejo uma vida completamente nova. Você deseja isso? E quando a gente olha o contexto histórico daquele momento, onde aconteceu, essa cidade era uma cidade fronteira, ela é uma das cidades mais ricas da Palestina. Jericó estava localizada em uma das partes mais férteis da Judéia. Naquele lugar havia muitos palácios, muitas pessoas ricas, muitas famílias ricas. Possivelmente, Zaqueu se tornaria rico, mas ele escolhe fazer coisa errada para se tornar rico. Zaqueu escolhe, ficar rico da pior maneira possível, trapaceando, cobrando o que não era preciso cobrar.
Mas Jesus aparece na vida de Zaqueu. E Jesus está passando por Jericó. Jesus chega na cidade e Jesus passa por Jericó. E Zaqueu, ele queria conhecer Jesus. Mas olha o texto, olha só, o versículo 1 diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele não era qualquer coisa não, gente. Ele era uma pessoa importante. Se nós olharmos a história de Jericó hoje, as ruínas da cidade, tem mais de 10 mil anos. A cidade, olha só, a cidade ficava a 8 quilômetros a oeste do Rio Jordão, 16 quilômetros a noroeste do Mar Morto e 27 quilômetros da sinuosa estrada de Jerusalém. Essa era a localização. Zaqueu estava numa cidade muito boa. Ele era chefe dos publicanos, gente. Ele não era só um cobrador de impostos, ele era o chefe dos publicanos. Ele que mandava no negócio lá. Era ele que cuidava da arrecadação. E Zaqueu se torna rico porque ele havia se aproveitado da sua posição. Ele havia se aproveitado e começou a extorquir dinheiro, a receber dinheiro ilícito, a fazer coisas erradas, a fazer coisas que não agradavam a Deus. E ele sofre com isso, querido. Agora, uma coisa que nós precisamos, que quando nós queremos viver uma vida certa, você tem que cuidar com a multidão. Queridos, nós não podemos ser cristãos que andam por ondas. A onda está para cá, eu vou para lá. A onda está para cá, eu vou para lá. Não, nós temos que andar na presença de Deus, na direção do Espírito Santo, na palavra de Deus. Porque, queridos, a multidão fala coisas que você não quer ouvir. Sabe, a multidão, queridos, não importa o que ela diz, você precisa ver Jesus. Você precisa olhar para Jesus. Olha só o versículo 3 e o 4. Zaqueu, né? Ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, pensando no lugar onde eles estavam, uma multidão, qualquer um, com exceção das pessoas mais altas, os joxãs da vida, né? Que fica por cima, né? Mas qualquer um de nós talvez estaria mais por baixo. E a Bíblia diz que ele ainda era de pequena estatura. Ele era baixo. E ele queria ver Jesus. Mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Ele sabia. Ele pesquisou, onde que Jesus vai passar, será, hein? Eu não sei o que aconteceu, se ele perguntou para alguém, mas ele sabia que Jesus ia passar naquele lugar. Ele corre na frente, sobe na árvore. Ele vai lá porque ele queria ver Jesus. E quando Jesus está passando, bem debaixo da árvore, Jesus acha Zaqueu. Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, Zaqueu, você está em cima, homem. Quem diria, hein, Zaqueu? Um rico igual a você, em cima de uma árvore para ver a mim. Não está escrito isso na Bíblia, tá, gente? Mas, você imagina a cena? Jesus chegando, a multidão empurrando Jesus. Jesus, para, agora para um pouquinho, olha para cima e fala: Zaqueu, cara, é você, desce daí, anda, desce depressa. Eu vou para a tua casa hoje, vou jantar com você, eu vou ter um tempo com você. Está usando muito a palavra tempo de mesa, né? Eu vou ter um tempo de mesa, de conversa com você, Zaqueu, vamos lá. O que Zaqueu fala? Não, eu só queria te ver, Jesus, pode ir. Não, ele desce depressa. Ele falou: eu não vou perder essa oportunidade. Gente, quantas vezes a gente perde a oportunidade, gente? Por causa da multidão, por causa dos empecilhos, por causa das barreiras. A multidão está ali atrapalhando, né? E ele, o que ele faz? Ele resolve o problema dele, corre e sobe numa árvore. O que você vai fazer, queridos, para
para poder ver Jesus. Zaqueu fez o que ele precisava. E Jesus enxerga Zaqueu, e Jesus enxerga a mim e a você. Você não precisa nem subir na árvore. Jesus enxerga você, querido. Você não é um esquecido. Você não é uma pessoa oculta. Jesus vê você. Jesus não olha a multidão. Jesus olha a pessoalidade, pessoa por pessoa. Ele olha para você. Ele fala o seu nome. Ele te chama pelo nome e diz: vem. Agora, queridos, outra pergunta. Eu quero ver Jesus? Faz essa pergunta aí. Vamos lá, vamos falar todo mundo junto? 1, 2, 3. Eu quero ver Jesus? Você quer ver Jesus de verdade? Você quer andar com Jesus? Você quer desfrutar da presença de Jesus? Lembra de uma coisa: a presença de Jesus nos vai confrontar. Ele vai confrontar o nosso pecado. Mas é em amor, gente. É com graça. É com misericórdia. É tentando nos restaurar, nos transformar. Você está disposto? Porque quando Zaqueu, ele queria ver Jesus, o que ele fez, queridos? Ele foi a Jesus. Ele foi onde Jesus estava. Foi isso que Zaqueu fez. Muitas vezes nós queremos conhecer Jesus, queridos, mas não queremos ir onde Jesus está. Jesus está aqui, não é onde? Tem um lugar aqui barulhento. Jesus está em todos os lugares, Jesus está aqui. Mas você tem que ir até Ele. Jesus está no seu quarto. Quando você estiver sozinho lá, Jesus está lá. Se você o chamar, Ele vai lá, Ele vai estar com você. Agora, eu tenho que ir até Ele, queridos. Quantas pessoas, porque para eu ir até Jesus, eu tenho que conhecer Jesus. Para eu conhecer Jesus, eu preciso conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. E nós temos um curso, um discipulado aqui na igreja maravilhoso. Que se você quer conhecer Jesus, a Bia falou aqui desse curso, você passar lá, deixar o seu nome, falar: eu quero fazer o discipulado. E você vai conhecer mais de Jesus, você vai aprender mais, você vai, chegar mais perto, porque quanto mais a gente conhece uma pessoa, mais próximo a gente fica dela. Eu estou mais próximo da minha esposa, por quê? Porque nós estamos caminhando juntos faz 31 anos. E a gente caminha junto de manhã, de tarde e de noite. É o tempo inteiro nós estamos juntos. Tem algumas pessoas que perguntam: mas você não cansa? De jeito nenhum. Quando eu estou longe, eu quero ficar perto. Então, queridos, imagina com Jesus, gente. Quanto mais eu conhecer Jesus, mais eu quero estar perto dEle. Mais eu quero conhecê-lo. Mas você precisa ir até Jesus. Você precisa decidir ir até Jesus. Você precisa caminhar até Jesus. E o que nós vemos? Que Jesus faz? Zaqueu caminha, foi até onde Jesus ia passar. Jesus o vê, manda descer. E o que Jesus faz? Jesus faz o convite. Jesus está fazendo o mesmo convite para nós nessa noite. Olha só o convite, versículo 3 até o versículo 5. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Jesus faz o convite, queridos. Quando nós olhamos a profissão de Zaqueu, fazia de Zaqueu uma pessoa desprezada, uma pessoa, que não tinha, as pessoas não olhavam para ele, com gosto, com prazer, as pessoas olhavam para ele com desprezo, as pessoas evitavam estar perto de Zaqueu, as pessoas evitavam conversar com Zaqueu, porque ia ser mal vista também,
Porque se você está, Zaqueu estava lá, e alguém conversando com o Zaqueu, aquela pessoa, será que está fazendo parte do mesmo esquema? Será que está junto do mesmo esquema? Então as pessoas queriam ficar longe de Zaqueu, mas Jesus não queria ficar longe de Zaqueu. Jesus queria estar perto. Jesus queria que, ele estivesse perto dele. As pessoas desprezavam com palavras, com ações, com xingamentos, e até hoje é da mesma forma. Jesus, porém, agia diferente. Jesus olha para Zaqueu com graça, com amor, e diz: Zaqueu, desce depressa, filho, eu vou para a tua casa, vou jantar contigo, vamos bater um papo, vamos conversar, Zaqueu. Queridos, Jesus está fazendo a mesma coisa comigo e com você. Ele está falando o seu nome, Ele está falando para você: desce do seu lugar onde você está, desce do lugar de status, de orgulho, de posição, desce, venha para estar comigo. Eu quero fazer, eu quero estar com você. Às vezes, queridos, as pessoas tratam muito diferente, mas Jesus não. Jesus faz o convite: quero estar contigo essa noite. Jesus diz: eu quero andar com você. Jesus olha para a sua vida diferente, da mesma forma que Ele olhou para Zaqueu. Jesus olha para você e vê potencial, quando muitas pessoas estão dizendo que você não tem valor, que você não vale nada, que você é um zero à esquerda. Minha mãe que diz isso, né? Você é um zero à esquerda. Qual que é o valor do zero à esquerda? Nada, né? Então, as pessoas podem dizer, talvez você tenha escutado, ontem, gente, nós tivemos uma palavra de Deus aqui da juventude, falando de pai, né? Talvez você não tenha tido palavras de bênçãos dos seus pais. Deus te convida através de Jesus, porque Ele quer andar com você. Ele te vê diferente. Agora, cuidado com o que as pessoas dizem, queridos. No percurso, você vai ter muitas pessoas. Muitas pessoas. Não se importe com o que os outros vão dizer. Não se importe com o que as pessoas estão dizendo. Não se importe com o que a multidão está dizendo. Você tem que se importar com o que Jesus diz a seu respeito. O que Jesus fala de mim? O que Jesus fala de você? Ele te chama, porque Ele quer conviver contigo. Ele quer andar contigo. Ele quer que você o conheça. Ele te conhece, mas Ele quer que você o conheça de perto. Mas a multidão é impiedosa, a multidão é má, a multidão é terrível, o povo tem uma língua terrível. E pode ser crente também, viu? Tem muito crente linguarudo. Tem muito crente que fala o que não deve, que devia orar. Por quê, queridos? Porque não tiveram um encontro com Jesus. Não tiveram um encontro com Jesus. E quando Zaqueu chega lá, Jesus chega naquele momento, e olha só o versículo 5 a 7, o que diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente. Gente, não vamos perder tempo. Jesus está falando: desce, vem logo. Será? Não sei, eu tenho que consertar algumas coisas, eu tenho que acertar minha vida, eu tenho que mudar isso, mudar aquilo outro. Jesus está dizendo: vem logo, eu quero estar com você agora, é logo. E a gente quer arrumar uma desculpa para não estar com Jesus, ou a gente quer estar com Jesus, mas não quer largar as coisas. E aí Jesus está falando para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar, começou a falar, começou a reclamar, começou a falar mal.
ele se hospedou na casa de um pecador. Que nós estamos olhando a reação da multidão, queridos, que critica Jesus por estar com Zaqueu, um homem considerado publicamente por todos pecador. O que nós, olhando esse texto, o que esse texto nos lembra, queridos? Que a graça de Deus muitas vezes, sabe, nos desafia a aceitar aquelas coisas, sabe, o mundo vai te sabe, vai bater com você, muitos cristãos religiosos vão chocar com você, mas Jesus mostra a graça, Jesus age com graça. Graça é o que, gente? É um presente que nós não merecemos. Graça, sabe, é você receber a salvação, sabe, sendo que você não merecia salvação, sendo que eu não merecia salvação. Graça é ser perdoado do pecado que eu deveria ter pago na cruz do Calvário, e Jesus lá na cruz do Calvário rasgou todo o escrito de dívida que havia contra nós. Graça é isso, gente. É esse o amor de Deus. Você está entendendo isso, querido? Você está compreendendo isso? Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar profundamente no teu coração, possa realmente fazer algo que confronte você, que me confronte, para que você possa andar com Jesus. Mas não se esqueça que a multidão vai falar, as pessoas vão criticar você, as pessoas vão zombar de você, as pessoas vão te rejeitar, mas não se importe com isso, queridos. Não ligue para o que as pessoas dizem. Ouça o que Jesus diz, não o que as pessoas estão dizendo. Não dê atenção para o que elas estão dizendo. Só tenha, sabe, em teu coração, que Jesus olhou para você, que Jesus está querendo, sabe, ter um relacionamento pessoal e íntimo com você. Preste atenção, queridos, nisso. Escute isso. Então não ouça o que o mundo está dizendo, o que as pessoas estão dizendo, o que os crentes estão dizendo a respeito de você. Escute o que Jesus está dizendo a respeito de você. Eu quero andar com você. Só tenha isso no seu coração. Olha só o que João escreve lá no capítulo 15, versículo 16 e 17. Vocês não me escolheram. Olha aqui, queridos, olha esse texto. Olha que texto profundo, gente. Preste atenção nisso. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Foi Jesus que te escolheu, querido. Não foi pastor, não foi líder, não foi irmão de igreja, não foi qualquer pessoa. Foi o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus que deu o pecado, que deu a sua vida por você. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te chamou pelo teu nome. E isso que importa. É isso que importa. Por isso, diga isso, essa frase agora. Sou escolhido de Jesus. Fala comigo aí. Sou escolhido de Jesus. Você é escolhido de Jesus, querido. Foi Ele que te escolheu. Mas pastor, a minha vida, Ele te escolheu, Ele te chamou pelo teu nome e te disse: vem. Não é qualquer um que vai dizer: você faz isso, faz aquilo. Eu faço, mas Jesus me escolheu e Jesus vai me ajudar a parar de fazer essas coisas. Não é que Jesus te escolheu, você vai continuar com a mesma vida. Jesus vai transformar a sua vida. Jesus vai restaurar a sua vida. Jesus vai transformar o seu dia a dia. Então você é escolhido por Jesus. E porque você foi escolhido por Jesus, acontece o mesmo que aconteceu com Zaqueu. O que aconteceu com ele? Zaqueu teve uma atitude. E qual foi a resposta? Arrependimento e restituição. Ele se arrepende da sua vida de pecado, ele se arrepende profundamente, e ele faz o quê? Ele restitui tudo aquilo que ele tinha roubado,
que ele tinha passado a mão, porque não era dele, foi de forma ilícita, não foi honestamente. E Zaqueu, versículo 8 diz: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ele deu metade do que tinha aos pobres. Provavelmente Zaqueu deve ter ficado pobre. A Bíblia não fala, não tem relato a respeito disso. Mas você imagina, se ele deu a metade, e ele iria restituir 4 vezes mais, e a Bíblia diz que ele fazia coisa errada, né? Que ele passava a mão, que ele cobrava mais, ele iria restituir 4 vezes mais. Então, se ele tinha pegado um dinheiro ilicitamente, vamos pôr aqui R$1.000, ele iria devolver 4.000. Ele teve essa atitude, ele teve essa ação. Zaqueu, queridos, quando nós olhamos a história, Zaqueu não apenas aceita Jesus, mas ele demonstra, sabe, o genuíno arrependimento dele, a transformação da vida dele. E ele está disposto a fazer restituição, a corrigir os erros, corrigir as falhas. Sabe, ele está disposto a fazer isso. Isso nos ensina, queridos, que o arrependimento verdadeiramente não é apenas palavra, é ação. Arrependimento não é chorar. Eu estou arrependido. Amanhã está fazendo a mesma coisa. Arrependimento é uma tristeza profunda, que você abandona o seu pecado e nunca mais vai cometê-lo. Você vai lutar constantemente contra ele. Isso é arrependimento. O resto é mentira. Porque arrependimento nos leva a não cometer o mesmo erro. Arrependimento, nós batalhamos com Cristo, não com Cristo, mas Cristo conosco, nós batalhamos contra o pecado. Porque Zaqueu escolhe Jesus, o que acontece? Jesus, qual que foi a mensagem de Jesus? A salvação chegou a essa casa. Olha o texto. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Ele se torna, ele se transforma, porque agora Jesus reina na vida dele. Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Queridos, se nós estamos perdidos, Jesus é a resposta. Jesus é a solução. O que Jesus faz aqui? Jesus diz que a salvação chegou até Zaqueu. Destaca que ele é filho de Abraão, né? Que, sabe, aquilo que aconteceu na vida dele transformou. E queridos, quem é Jesus aqui? Ele é o filho do homem aqui, é Jesus. E que Jesus, o Filho do homem, qual que era o propósito de Jesus? Qual que é o propósito de Jesus? Buscar e salvar aquele que está perdido. Você sabe para onde vai hoje? Se você morrer? Falando bastante de morte nas mensagens, o povo fica com medo, assustado. Pode ficar tranquilo, tá, queridos? Você sabe, se você morrer hoje, agora, você sabe para onde você vai? Pastor, isso é só Deus que sabe. A palavra de Deus em Romanos diz: se com tua boca confessar, em teu coração crer, serás salvo. Salvação é uma decisão nossa por Jesus, de andar com Jesus. O propósito de Jesus é buscar e salvar os perdidos. Zaqueu é o exemplo claro disso. Jesus passou até ele, Jesus programou aquele lugar, porque sabia que Zaqueu estaria lá, e ele olha para Zaqueu, chama Zaqueu. Jesus está olhando para você, ele sabe que você está aqui hoje, ele sabe o que está acontecendo com a tua vida, e ele está te chamando pelo teu nome, dizendo: vem, é isso que eu quero. Toma uma atitude, mude a sua história, mude a sua vida. É isso que ele está falando para você nessa noite. O propósito de Jesus é te salvar, querido. O propósito de Jesus é te resgatar. O propósito de Jesus é te buscar, é te dar uma nova vida, é mudar a tua história, é fazer com que você tenha uma vida completamente nova. É isso, esse é o propósito de Jesus.
E eu quero encerrar, queridos, concluir, falando sobre essa graça de Deus, que é uma lição para todos nós. A graça de Deus, essa história de Zaqueu, queridos, ela nos lembra de forma poderosa a respeito da graça de Deus. A graça de Deus que é capaz de transformar a vida de pessoas que aparentemente estão perdidas. Talvez você já tenha olhado para algumas pessoas e dito: não tem mais jeito, não vou fazer mais nada, não tem jeito. Jesus está olhando para aquela pessoa e falando: tem jeito. Nós precisamos amar, queridos, amar a Deus, amar as pessoas, servir a cidade. Nós precisamos ser diferentes, fazer a diferença. A história de Zaqueu mostra isso. Essa história, ela nos ensina que embora nós tenhamos pecado, queridos, embora nós erremos, a redenção do Senhor, queridos, ela é real. Ele nos mandou, Deus mandou o seu Filho Jesus para nos redimir de todo o pecado. Ele mandou o seu Filho amado, queridos, para ter, ó Deus, para ter a tua vida perto da vida dele, para você ter uma nova vida, uma nova história, um novo início. É um novo livro, queridos, uma nova página. Para trás vai ser apagado tudo. É uma nova página que Ele quer abrir na sua história. Ele quer escrever uma nova história, querido. Igual aconteceu com Zaqueu, queridos. Nós somos convidados a buscar Jesus, a aceitar Jesus em nossas vidas, a nos arrepender sinceramente e a viver de acordo com a vontade de Jesus, de acordo com a vontade da palavra de Deus. Nós, como seguidores de Jesus, queridos, nós somos desafiados a imitar a atitude de aceitação e amor de Jesus pelos marginalizados. Sabe quando você passa na frente de alguém, sabe, discrimina? Sabe quando você passa na frente de um bar e condena todo mundo? Eu já fiz muito isso, gente. Eu já fiz muito isso. Já fiz aqui em Carapó. Não faz muito tempo, não. Até que eu entendi, que eu falei: Senhor, a graça do Senhor precisa alcançar aquelas pessoas. Hoje nós estávamos fazendo o evangelismo lá, a juventude, tiveram uma experiência muito gostosa lá no bairro Santo Antônio. E alguns estavam passando na frente de um bar, eles estavam passando, eles falaram: não vamos entrar lá, né, tal. O pessoal do bar chamou eles entraram e puderam fazer aquilo que Jesus chamou para eles fazerem. Queridos, Jesus nos quer, a graça, ela precisa estar em nós também. Nós precisamos olhar para as pessoas com graça, com amor, não com condenação. Quando alguém peca, queridos, rapidamente uma língua afiada se levanta para destruir aquela pessoa. Quando alguém faz alguma coisa errada, rapidamente tem alguém que é muito crente, muito espiritual, mas que devia consertar a sua vida com Deus, porque está fazendo o que Ele não pediu para fazer. Acha que a exortação é meter lenha, ou pôr lenha na fogueira, né? Ou arrebentar com a vida da pessoa. Quando graça, queridos, é você olhar para aquela pessoa como Jesus olhou para você. Você era uma pessoa, me perdoa a expressão, essa expressão no Brasil é muito forte, né? Mas você era um desgraçado. Desgraçado é uma pessoa sem graça, sem a graça de Deus. Então, cuidado se você usa essa palavra com alguém. Nós éramos sem a graça de Deus, gente. E nós fomos alcançados por ela. Nós estávamos caminhando, de passos largos para o inferno. Quantas vezes você já ouviu isso? Jesus nos alcançou. Jesus nos redimiu. Nós somos seguidores de Jesus.
somos desafiados a imitar Jesus, somos desafiados a imitar a atitude de Jesus, de amar as pessoas, de amar as vidas, de olhar com graça, de olhar, pode ser a pior pessoa, pode ser a pessoa da sua família, que todo mundo, todos, inclusive você, já tentou de tudo, querido, mas você esquece quem era você. Nós nos esquecemos de quem nós éramos. Nós éramos sem a graça de Deus, e a graça dele nos alcançou. Nós fomos alcançados. Nós devemos ser instrumentos da graça de Deus. Nós devemos compartilhar o Evangelho, nós devemos compartilhar o amor de Deus, nós devemos compartilhar esse princípio bíblico. E é por isso que você precisa decidir por Jesus. Você precisa decidir por Jesus, querido. Não importa quanto tempo de igreja você tem, você já decidiu por Jesus? Decidir por Jesus não é ir na igreja. Decidir por Jesus não é ser dizimista, ofertante na igreja. Decidir por Jesus não é ler a Bíblia todo dia e orar todo dia, fazer jejum e oração. Os hipócritas e fariseus faziam isso todo dia. Jesus passou por eles e eles não escolheram Jesus. Decidir por Jesus, queridos, é colocar a sua vida na mão dele e falar: Jesus, eu quero andar contigo. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito, pela tua palavra. É nós meditarmos, queridos, na nossa vida, ver a vida de Zaqueu. Olha, nós somos convidados, queridos, a refletir nisso. Nós somos convidados a aplicar, sabe, essa lição de Zaqueu na nossa vida. Nós somos convidados assim, queridos, a fazer isso. Zaqueu foi transformado pela graça de Deus. Nós também podemos experimentar isso, queridos. Nós podemos ser transformados de forma profunda, real e verdadeira. Nós precisamos, sabe, desfrutar da redenção por meio do encontro nosso com Jesus. Nós precisamos fazer isso. E hoje é o dia que você possa buscar a Cristo, que você possa aceitá-lo em sua vida, que você possa se arrepender sinceramente, e que você possa ser um instrumento da graça de Deus para aqueles que estão ao seu redor. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu vou ler 2 versículos. E você refletisse nesses 2 versículos. Um deles eu já disse. Esse é o momento que Jesus está te convidando. Ele está te chamando. Ele está chamando você, queridos, para você ter um relacionamento com Ele. Ele está te chamando. É por isso que eu quero que você feche os teus olhos e abra o teu coração, para que o Espírito Santo de Deus possa fluir no teu coração, possa fluir na tua vida. O texto de Romanos 10:9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Mas precisa confessar, você precisa acreditar, sabe? Você precisa crer no seu coração que Jesus ressuscitou. Você precisa fazer essa entrega. Mas eu sou um pecador, eu tenho tantas falhas. A palavra de Deus diz em 1 João 1:9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor te escolheu, o Senhor te chama pelo teu nome. Esta é a noite de você ir até Ele. Esta é a noite da sua decisão. Esta é a noite do seu chamado. Senhor, em nome de Jesus, convença cada um, Senhor. Eu não tenho o poder de convencer ninguém, mas o Teu Espírito Santo tem, Senhor.
Querido, se você quer ir até Jesus, se você quer decidir por Jesus nessa noite, coloque a sua mão no seu coração. Onde você está? Eu quero orar por você. Decida fazer essa escolha. Decida desfrutar e usufruir da graça de Deus. Decida receber o perdão do Senhor.